Ezequiel, Obadias, Abacuque. O que esses nomes têm em comum? Bom, eles são 3 dos 15 profetas que têm seus próprios livros na Bíblia. E se você já tentou ler esses livros, já se sentiu perdido na sua poesia densa em imagens estranhas. Só que esses livros são muito importantes para você entender toda a história bíblica. Então vamos falar sobre como ler os livros dos profetas. Quando ouço profeta, penso num vidente, um cartomante, alguém que prevê o futuro. E em muitas culturas, esse é o significado de um profeta, mas não na Bíblia. Embora os profetas bíblicos às vezes falem sobre o futuro, eles são muito mais do que videntes. Como devemos pensar? Bom, eles eram israelitas que tiveram um encontro radical com a presença de Deus e foram comissionados para falar em seu nome. Como se fosse um representante. Isso, e o mais importante para eles era a parceria que existia entre Deus e os israelitas. Certo, a parceria. Deus libertou Israel da escravidão do Egito e convidou o povo a se tornar uma nação de justiça e generosidade para representar o caráter de Deus às outras nações. Portanto, essa parceria exigia que todos os israelitas confiassem e fossem fiéis somente ao seu Deus. Na Bíblia, essa parceria é chamada de aliança. Mas os líderes, os sacerdotes, os reis desviaram Israel e a aliança foi quebrada. E é aí que os profetas entram em cena para lembrar Israel do seu papel na parceria. E fazem isso de 3 maneiras. Em primeiro lugar, eles estão constantemente acusando Israel de violar os termos da aliança. As acusações geralmente incluem idolatria, alianças com outras nações e seus deuses, e injustiça contra os pobres. Como se eles fossem os advogados da aliança. Exato. Em segundo lugar, os profetas chamavam Israel para se arrepender. Eles falavam que Deus teria misericórdia e perdoaria se confessassem e mudassem seus caminhos. Mas Israel e os seus líderes não mudaram, e as coisas foram de mal a pior. E aí vem a terceira maneira pela qual os profetas realçavam a aliança. Eles anunciavam a consequência da quebra da aliança, que chamavam de o Dia do Senhor. Ah, é. O Apocalipse. Visões do fim do mundo. Bom, mais ou menos isso. Os profetas estavam mais interessados em como Deus traria sua justiça sobre a corrupção de Israel e sobre as nações vizinhas. Ao explicar esses eventos, eles usavam imagens cósmicas. Imagens cósmicas? Sim, como Jeremias. Ele descreveu o exílio dos israelitas na Babilônia como a destruição da própria criação. A terra se dissolve em caos e desordem. Não há luz, animais ou pessoas. Ou Isaías descrevendo a queda da Babilônia como o cosmos se desmoronando, estrelas caindo do céu, o sol escurecendo. Para os profetas, quando Deus age na história humana para trazer justiça, isso é um dia do Senhor. Ah, então os profetas não estão falando sobre o fim do mundo. Bom, peraí. Tem muita coisa aqui. As imagens cósmicas mostram como esses eventos se encaixam na visão maior da missão divina de destruir toda a nação corrupta e violenta de uma vez por todas. Os profetas se importavam com o presente e o futuro, e as imagens cósmicas permitiam que eles falassem sobre os dois ao mesmo tempo. Entendi. O Dia do Senhor significa problemas para quem é parte da Babilônia. É boa notícia se você espera pelo reino de Deus. O Dia do Senhor apontava para a volta dos exilados para Jerusalém. E de novo, eles usam poesia cósmica para descrever esse dia. Eles veem uma nova Jerusalém como um novo jardim do Éden, com todos os humanos vivendo em paz uns com os outros e com os animais. E existe um novo rei messiânico que restaura o reino de Deus em uma nova criação. Que lindo! Então esses são os 3 temas dos livros dos profetas. Eles devem ter sido oradores muito eloquentes e persuasivos. Sim, alguns eram, mas outros viveram à margem da sociedade. Muitas vezes encenavam simbolismos estranhos em público para comunicar a mensagem, como quando Ezequiel se deitou no chão e fez uma maquete de Jerusalém sendo atacada pela Babilônia, ou quando Isaías andou nu por 3 anos como um símbolo da humilhação do exílio. Então as pessoas prestavam atenção neles? Na verdade, não. As histórias desses livros mostram que os profetas eram uma minoria geralmente ignorada pelos líderes de Israel. E seus escritos eram literatura de resistência. Eles eram ignorados pela maioria até o exílio babilônico, quando seus avisos se tornaram realidade. Depois disso, as pessoas levaram a palavra deles a sério. Sim, a obra desses primeiros profetas foi herdada por profetas anônimos posteriores, que estudaram esses textos profundamente. Eles que organizaram as escrituras hebraicas como nós as conhecemos, incluindo os livros dos profetas. E existem 15 livros de profetas. Os 3 maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E então vem uma coleção de 12 obras menores que estão juntas em um único pergaminho. Em cada um desses livros, lemos histórias sobre os profetas e seus poemas e visões, para mostrar o significado cósmico da história de Israel, como Deus transformaria sua história trágica de fracasso e exílio em uma história de esperança e restauração para todas as nações. E os profetas realmente se importavam com essa mensagem dupla de advertência profética e esperança. É uma mensagem que ainda hoje precisamos ouvir.